Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, por mais uma vez estar aqui. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, um livro chamado Viver pela Palavra. Nesse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: Nosso relacionamento com Deus é agora. Agora somos filhos de Deus. Mestre, tu pode nos trazer qual a tua visão sobre esse relacionamento com Deus, sobre os relacionamentos como um todo? Muito bem, vamos lá então. Eh, Aqui a verdade sobre essa questão dos relacionamentos é algo que precisa ser visto dentro de uma ótica, de repente, nova. A nossa posição, em geral, no contato com o outro, e aqui o outro pode ser um ser humano ou pode ser Deus, para nós a ideia é a ideia de uma relação entre duas coisas, eu e o próximo, ou eu e Deus. Então aqui nós temos que ter um olhar diferente para esse momento de investigação desse tópico aqui, desse assunto. Porque a impressão que se tem é que quando se fala de relação com Deus ou relacionamento com Deus, assim como relacionamento com o outro, com o próximo, é uma relação que parte desse mim, desse eu, para essa outra coisa. Então nós temos duas coisas que entram em contato dentro de uma relação, dentro de um relacionamento. Aqui, quando nós tocamos na questão da realidade divina, da realidade de Deus, é necessário um novo olhar sobre isso, porque é completamente ilusório, embora é um condicionamento em nós como uma crença muito arraigada, essa ideia de eu e Deus, eu e o próximo. A verdade de um relacionamento, seja com Deus, seja com o próximo, está na constatação da ausência de uma separação, exatamente entre eu e o próximo, eu e Deus. A verdade de um relacionamento é uma comunhão. Aqui se trata de uma ciência de comunhão e não de uma relação entre duas coisas. Essa ideia é completamente truncada em nós, é só um pensamento. Como parte de todo o condicionamento que nós trazemos, nós temos esse condicionamento que produz todo tipo de conflito em nossas vidas, que é esse condicionamento da divisão, da separação. Então tem eu e o mundo, eu e o próximo, eu e a vida, eu e meus pensamentos, eu e Deus. Então nós temos uma crença, Gilson, que é algo muito comum a todos nós dentro de nossa cultura, completamente secular, completamente mundana, completamente fora da realidade, que é o condicionamento da ideia de uma identidade presente se separando, em separação e, portanto, podendo entrar em relacionamentos ou em relações. Essa ideia é a ideia que o pensamento constrói sobre alguém presente. Qual será a verdade de uma vida livre desse sentido de separação? A verdade sobre isso é um momento onde há comunhão. Então, a verdadeira relação ou o verdadeiro relacionamento é um estado livre de separação e, portanto, de comunhão. Assim, o contato com Deus é o reconhecimento de que a única realidade presente é a realidade de Deus. Evidente que isso se torna claro quando o sentido do ego, do eu, que é esse que cria essa ilusão da separação, não está mais presente. Uma coisa importante aqui, Gilson, para ser percebido, é que é sempre o pensamento que sustenta esse modelo de consciência em separação.
Repare que é o pensamento que nos fala a respeito de alguma coisa externa, alguma coisa do lado de fora. Então, o pensamento constrói imagens. A imagem que eu tenho de você é uma construção do pensamento. Então, tem eu aqui e você aí. Então, o pensamento constrói sempre e projeta para fora de si mesmo uma imagem, uma identidade, um alguém fora desse eu que é ele. Isso é um jogo do pensamento. Então, o pensamento, na verdade, ele cria uma ilusória identidade fora para ter comunhão com ela, ou entrar em desavença com ela. Ou ela entra em comunhão, ou ela entra em conflito. Isso em razão desse princípio ilusório da separação. Assim, eu faço uma imagem de você e também faço uma imagem de Deus. E as religiões organizadas nos falam da importância de cada um de nós, veja, como uma entidade separada nessa crença, que é uma construção do pensamento apenas, termos um contato com Deus. Então, Deus está sempre fora desse eu. É uma representação de pensamento, ou seja, é uma imagem que o pensamento constrói. Então, nos ensinaram a ter uma relação ou buscar uma relação com Deus. Mas aonde está, na realidade, Deus? Estará no pensamento? Porque é no pensamento que cada um de nós constrói essa ideia, a ideia de Deus. Aqui o que estamos trabalhando juntos, Gilson, é a ciência de que a realidade que é Deus é a única realidade presente. Tudo que, de fato, nós precisamos é conhecer a verdade sobre quem nós somos. Veja, esta representação de identidade ilusória que parecemos ser, esse modelo de ser alguém, com todos os conflitos, contradições, desejos e medos, tomar ciência desta pessoa é descartar esta pessoa. Tomar ciência desta identidade, que é o eu, é descartar essa identidade, que é o eu. Isso significa o descarte exatamente do pensamento. E quando o pensamento não está criando uma imagem sobre si mesmo, ele não pode criar uma imagem sobre Deus, uma imagem sobre o próximo. Eu sei que essa abordagem aqui, Gilson, é uma abordagem bastante fora daquilo que já nos foi ensinado aí fora, bastante incomum para tudo aquilo que nós aprendemos, porque nós crescemos ouvindo falar de Deus a partir desse eu. Então tem eu e Deus. Nunca investigamos a verdade sobre esse eu, a constatação da estrutura e natureza desta pessoa, desse mim, para perceber que essa pessoa, esse mim, esse eu, esta consciência individual é uma construção do pensamento. E essa construção do pensamento, que é essa consciência individual, tem um ideal, e o ideal é ter um encontro com Deus. Um Deus que o pensamento está construindo. Então, aqui a pergunta é: podemos descartar a ilusão desse centro falso, desse ilusório eu, desta ilusória identidade, desta assim chamada consciência individual, para que esta única realidade divina, que é a realidade de ser, que é a real consciência, que é a verdade de Deus, se mostre? Então, não se trata de um relacionamento entre dois. Se trata de uma comunhão com a verdade, de simplesmente ser. Um estado livre de contradição
é um estado em amor, em paz. Está presente quando não há o conflito. E o conflito não está presente quando não há essa separação. Eu não sei se isso está muito rápido, eu não sei se vocês conseguem acompanhar isso com calma. Mas uma aproximação da verdade do seu ser requer uma visão de não dualidade, de não separação, onde não há esse espaço entre eu e Deus. É isso, Gilson, que precisa ser descartado. Esse sentido de separação, esse sentido de identidade presente na procura de alguma coisa, na procura de um relacionamento, na procura de um entendimento, na procura de uma cumplicidade com o outro, de uma cumplicidade com o divino, uma cumplicidade com Deus. Veja, não há dois, há uma única realidade. Se ela está presente, tudo está presente. A ilusão foi desfeita, a ilusão desapareceu. Então, esse é o nosso propósito na vida. Tomar ciência de que a vida é real quando o sentido do eu não está. Então, em resumo, a realidade do seu ser é a realidade de Deus. Isso é a verdade da comunhão real com o seu próprio ser, que é a comunhão real com Deus. Não a partir de dois, mas a partir da constatação de que Ele está presente, como a única realidade presente na vida, em todos os relacionamentos, em todas as relações. Ô mestre, a fala do mestre é sempre muito revolucionária, porque é exatamente diferente de tudo que está posto. Seja nas religiões, nas filosofias, na espiritualidade como um todo, a gente está, e eu falo pelo que eu vivi, sempre numa trajetória buscando, por exemplo, esse relacionamento mais próximo com Deus. E aí o mestre pega e não, para tudo. Não é fora, não é um relacionamento com algo fora, é sim olhar para exatamente esse que quer se relacionar, é exatamente para esse que, como o mestre tanto traz, é um pensamento que se divide, um pensamento que cria. E o mestre pode falar um pouco mais sobre exatamente isso, mestre, essa observação disso? Ô Gilson, aqui se trata exatamente desta condição em que nós fomos educados para viver. Nós fomos educados para um modelo de sentir, agir e pensar a partir de uma identidade presente que se separa da experiência. Então, a ideia de ser alguém presente é a ideia de ser alguém pensando, ser alguém falando, ser alguém agindo, ser alguém se movendo no mundo, ser alguém em contato com outros, ser alguém em busca da verdade, ser alguém em busca de Deus. Então, o nosso condicionamento é o condicionamento que é, ao mesmo tempo, não só uma ideia em nossas cabeças, mas um sentir também presente, é um modelo de pensar e sentir. Algo tão entranhado nesse mecanismo, nesse corpo-mente, que nos dá uma sensação muito contundente, muito forte, de que somos entidades separadas, vivendo no tempo e no espaço, tendo uma consciência individual e precisando de alguma coisa para nos completarmos na relação, naturalmente, com o que está fora de nós mesmos. Então, nós fomos condicionados a pensar, sentir e agir, assim como escutar, falar, se mover, sempre como uma entidade separada no tempo e no espaço.
Então, nós vemos muitas coisas ao redor de cada um de nós, mas vemos a partir de um cérebro que percebe, a partir dos sentidos, já com essa ideia de que há alguém presente nesse olhar, há alguém presente nesse escutar. Esse alguém está separado de tudo que está à sua volta. Veja, do ponto de vista aparente, naquilo que eu tenho chamado de sonho, neste sonho divino, nesse mundo onde vemos os nomes e as formas, tudo é diferente. E tudo tem sua singularidade aparente nessa grande diversidade de coisas. Mas a realidade daquilo que somos em nosso ser não carrega esse modelo psicológico de separação. Esse modelo psicológico de separação, onde vemos toda essa diversidade e nos vemos como centro dessas experiências, como uma entidade separada de tudo mais, isso é um condicionamento psicológico. Então, psicologicamente, estamos educados dentro de um condicionamento de cultura humana a nos sentirmos como entidades separadas. Isso é algo completamente falso. Aqui a separação é biológica, é fisiológica, é fenomênica, é de nomes e formas, mas psicologicamente não existe tal coisa como esta separação. O ponto é que os nossos problemas humanos estão assentados nesta separação psicológica introduzida por essa ilusória identidade. Ou essa ilusória identidade é fruto dessa psicológica separação, que é mero condicionamento, do qual precisamos nos livrar. A liberação nessa vida para a verdade da ciência de Deus consiste exatamente no fim desse condicionamento psicológico, no fim dessa ilusória identidade presente. Eu me refiro a essa entidade psicológica, a esse sentido de ser alguém dentro da vida, dentro da experiência, dentro do viver. Inclusive procurando ter relacionamentos, buscar relacionamentos. Gilson, a vida já é puro relacionamento. Nós já estamos em relação, em relacionamento com tudo à nossa volta. O problema é que esse elemento, que é o eu, o ego, que é esse modelo de visão psicológica de mundo, está exatamente em nossas relações e em nossos relacionamentos produzindo sofrimento, produzindo problemas, conflitando, lutando, disputando, procurando algo para se completar. Isso é típico da natureza do ego, que é essa estrutura psicológica de identidade nesse modelo de separação. Separação de Deus, separação do próximo, separação da vida, e carregando essa ilusória sensação de necessidades que na crença que essa entidade ilusória tem, é que quando essas coisas chegarem, ela se sentirá completa e feliz. Então, o ego jamais se sentirá completo e feliz, porque é da estrutura e natureza dele essa incompletude, nesse sentido de separação e nessa ilusão de alcançar algo ou se livrar de algo. Aqui a gente já entra na questão desse modelo psicológico que o pensamento introduz nesse movimento, que é o movimento que eu tenho chamado de tempo psicológico. É ele que constrói a ideia de alcançar no futuro ou se livrar no futuro. Então ele quer alcançar algo no futuro ou quer se livrar de algo no futuro. Ou então ele quer se livrar de algo do passado. Então reparem, nós temos uma ilusória identidade presente que tem coisas para obter e coisas das quais ela quer se livrar. Tudo para ser feliz, o que é impossível, porque a natureza do eu, do ego,
é se sustentar nesse tempo imaginário criado pelo próprio pensamento, que, por sua vez, esse pensamento é a própria estrutura do ego, é da própria natureza do ego. A verdade do seu ser está livre dessa estrutura e, portanto, livre desse modelo do pensamento, livre dessa estrutura egóica. Então, a vida, ela é como ela é, sem o sentido de alguém presente nela. E como ela tem toda essa representação fenomênica daquilo que aparece e desaparece nesse tempo que, na realidade, é o tempo desse sonho divino, desse sonho de Deus. Esse é o tempo do relógio. Não estamos falando desse tempo psicológico, que já é um outro tempo, que é o tempo que o pensamento está criando para uma identidade que não existe. Eu não sei se isso está muito confuso para você. É importante a gente ter uma aproximação do autoconhecimento, da visão daquilo que se passa dentro de cada um de nós, para exatamente o descarte desse modelo psicológico de uma identidade presente, criando um tempo que o pensamento está criando, que quando dele estamos livres, ficamos apenas com a vida como ela é. A vida como ela é um sonho divino, onde tudo está acontecendo dentro de um momento que é o momento da graça, é o momento divino, é o momento de Deus, dentro de um tempo que não é o tempo do pensamento. É uma outra qualidade de representação, é aquilo que eu tenho chamado de o sonho divino, o sonho de Deus. Ô, mestre, a gente tem uma pergunta aqui de uma inscrita no canal, que é a Salete Silva, bem sobre essa temática. Ela pergunta o seguinte, mestre: como vencer uma prisão psicológica de medo do passado? Como mudar essa memória? Me sinto culpada. Então, repare, Gilson, pode parecer um pouco confuso, né, essas colocações que acabamos de fazer, mas repare, como é fundamental investigarmos isso. Porque nós estamos numa complexidade psicológica enorme. O que nós colocamos aqui não é complexo. Complexo é essa condição psicológica, repare, em que nós vivemos. Porque nessa condição, não é como ela acabou de colocar aí, a ideia em nós é de alguém presente que precisa alcançar alguma coisa, como acabamos de colocar, ou se livrar de alguma coisa. Essa pessoa, essa entidade, esse eu, esse mim, é esse movimento complexo, criado pelo pensamento, se sustentando exatamente nesse tempo, que é uma construção do pensamento. Nessa construção do pensamento, você tem que se livrar do passado, se livrar de remorsos, de arrependimentos, de culpas. Mas quem é esse? Quem é esse elemento em nós que carrega esse sentimento? Esse sentimento, ele está presente em razão de quê? Não está presente em razão de memórias, de lembranças, de pensamento? Essa não é a identidade do eu, do ego, que vive nessa ilusão de alguém que veio do passado, que está aqui agora e está caminhando para o futuro? É disso, Gilson, que precisamos nos livrar, porque não existe tal entidade presente nesse instante, aqui e agora. Só temos a vida como ela se mostra neste grande sonho divino. É o pensamento em nós que está introduzindo a ilusão de uma identidade presente, que tem uma história, que tem um nome, que tem um passado, do qual tem lembranças boas e ruins. As boas, essa entidade que é o eu quer guardar, as ruins ele quer se livrar. E todo esse movimento de se livrar, ou conservar, guardar, ou alcançar,
é um movimento do ego, é um movimento de uma ilusória identidade presente. A liberação nesta vida, a realização de Deus, como queiramos chamar isso, iluminação, o florescer do seu ser, eu tenho chamado de estado natural, porque não tem nada a ver com o que a gente aprendeu aí fora. Inclusive é que nós fazemos uso desses termos, iluminação espiritual, despertar, mas não tem nada a ver com o que as pessoas andam dizendo aí sobre esse assim chamado despertar, ou essa assim chamada iluminação espiritual também, ou esta realização divina, ou realização de Deus. Aqui estamos colocando para você que é algo que não tem nada a ver com o que o pensamento possa construir. Dentro de uma formulação de tempo, é exatamente o fim desse tempo psicológico. É a simples constatação da sua natureza essencial, livre deste sentido de uma identidade presente no tempo, que é o eu, o ego. Quando isso termina, a realidade daquilo que está presente é amor, é paz, é felicidade, é liberdade, porque isso é a natureza do ser. Isso é a natureza de Deus. E essa é a natureza da verdade sobre aquilo que somos, quando essa ilusão daquilo que parecemos ser não está mais presente. Então, esse trabalho da constatação da realidade, da verdade, sobre quem verdadeiramente nós somos, quem realmente nós somos, é o despertar, é a iluminação, é a realização de Deus. Bem compreendido que essas palavras estamos colocando aqui em um sentido, de repente, totalmente diferente do que as pessoas já leram a respeito, já ouviram a respeito. Estamos falando desse estado livre do ego, livre do eu, livre do sentido de separação, onde existe essa ilusão de alguém no mundo, onde tem esse eu, esse você, ele, eles, essa noção de nós, essa noção de Deus, essa noção psicológica de tempo, essa noção ilusória de algo para ser encontrado, teria que estar no espaço também. Então, é o fim desse espaço, onde existe essa separação entre eu e Deus, tudo isso desaparece. Quando há uma ciência da realidade deste ser. Agora, isso, Gilson, requer um trabalho. As pessoas querem se livrar, repare, pela pergunta dela, é muito comum isso em todos nós. Queremos nos livrar daquilo que é doloroso. Só que não percebemos que estamos ainda sustentando algo que é prazeroso. Nós não podemos nos livrar da ilusão em parte. Ou seja, ou nos livramos da ilusão, e o fim da ilusão é o fim de uma identidade presente com essas memórias aprazíveis ou desprezíveis, com esse sentimento de orgulho, de satisfação e preenchimento puramente egóico, juntamente com esse sentimento de culpa, remorso e arrependimento, ou nos livramos por completo desta condição psicológica de uma ilusória identidade que abrange tudo isso, ou ficamos. Não podemos ter uma coisa sem ter a outra. Então, a verdade, quando ela se revela como o fim da ilusão. E não de uma ilusão parcial, que é apenas o fim do sofrimento. É o fim da ilusão de uma identidade. A verdade sobre o sofrimento é que o sofrimento carrega um outro lado, o lado da continuidade de uma identidade egóica na busca ainda do prazer ou no preenchimento do prazer, que ainda é sofrimento.
Tudo isso são assuntos, Gilson, para serem investigados. O fim do ego é o fim da ilusão. Há uma felicidade presente, um amor presente, uma paz presente, mas nada disso é essa ideia que fazemos de amor, de paz e de felicidade. É algo completamente diferente de tudo que o intelecto condicionado, que o ego, que a mente egóica conhece. E é isso que estamos propondo aqui dentro desses encontros. E o mestre sempre traz essa visão realmente revolucionária. E escutando os vídeos, algo vai fazendo sentido. E aí eu já aproveito, né, que a gente já vai finalizando o nosso tempo para deixar o convite. Se faz sentido para você que está assistindo o vídeo, vem para os encontros online de final de semana ou também presenciais. Porque aí sim, estando nessa atmosfera do mestre, que pela graça de ser o mestre realizou isso e vive nesse estado natural, nesse compartilhar de presença dele, essas palavras que às vezes faz sentido, mas não, a gente não compreende, daqui a pouco um insatsang, que é o nome desses encontros, algo que está além do tempo, além do pensamento acontece, a gente tem uma compreensão, a gente tem uma visão direta, digamos assim. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo vai ter o link do grupo do WhatsApp sobre essas informações das datas, os dias que tem os encontros. Já aproveita também, deixa o like no vídeo, né, faz um comentário trazendo questionamentos para a gente trazer para os próximos videocasts. E mestre, gratidão aí por mais esse videocast. E eu quero citar um grande místico dos nossos tempos. Chamava-se Joel Goldsmith. Joel compartilhou em seus dias da verdade desta vida, que ele chamava de a vida em Cristo.